Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje nós vamos continuar a falar sobre Stamp 4. Mais uma vez, quem tá aí acompanhando os últimos vídeos do canal, eu tô fazendo um intensivão de Stamp 4 aqui no canal. Fazendo vídeos especiais, mais curtos, mais focados e detalhados com relação a partes diferentes da aplicação do visto. Então, se esse assunto te interessa, já dá uma olhada aqui na playlist, eu não sei qual lado que é, mas dá uma olhada aqui na playlist que eu vou deixar pra vocês sobre Stamp 4, já vê os vídeos desde o comecinho pra vocês já se inteirarem no assunto, e não deixa de se inscrever no canal também pra vocês não perderem os próximos vídeos, que nós teremos ainda alguns vídeos sobre o assunto. E eu espero de coração que esses vídeos, eles consigam desmistificar um pouquinho aí o assunto. Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas de fato não é. E eu tô aí pra ajudar vocês, eu tô aí pra facilitar a vida de vocês. Então o mínimo que vocês podem fazer é já dar um like nesse vídeo e bora começar. Bom, nos últimos vídeos nós já falamos sobre a pré-aplicação do visto, o que você precisa deixar de documentos preparados antes de embarcar, antes de aplicar. Falamos também sobre o preenchimento do formulário na parte de informações pessoais, tanto do europeu quanto do aplicante. E hoje nós vamos falar sobre os documentos pessoais. Que tipo de documentos e comprovações que vocês vão precisar apresentar junto com o formulário para poder aplicar para o visto. Não vou entrar em detalhes ainda sobre documentos comprovativos da atividade do cidadão europeu aqui na Irlanda, seja por trabalho, recursos próprios ou blá blá blá. Eu vou falar sobre os documentos que são comuns entre essas opções, né, que são os documentos comprovativos de identidade, de aluguel, não, de residência, né, esse tipo de coisa. Então vamos esclarecer algumas dúvidas que eu sei que vocês têm sobre esse assunto. Bom, nós vamos basicamente falar sobre a seção 3 do formulário hoje. Como vocês podem ver, eu tô aqui com o formulário. Se você ainda não baixou o formulário, eu vou deixar o link aqui no box de informação. E então já aproveita, já baixa para você acompanhar junto com esse vídeo tudo que você vai precisar. Começando com a parte de documentos pessoais, que nada mais é do que os seus documentos de identidade. Você vai precisar de duas fotos, vocês vão precisar de duas fotos, tanto do aplicante, né, quanto o do cidadão europeu. Se você ainda estiver no Brasil, tiver facilidade de tirar as fotos, você já pode tirar e trazer, ou se não tiver, tem várias, pelo menos aqui em Cork, em Dublin com certeza também tem, mas tem várias maquininhas dentro de mercado, assim, que você consegue tirar foto para passaporte. Eu não vou lembrar quanto que custa, mas se eu não me engano é 6 ou 8 euros por 6 fotos, se eu não me engano. Se alguém tiver essa informação mais atualizada, dá uma colocada aqui nos comentários, mas é mais ou menos isso. Então, é uma coisa que eu acho que vale a pena se você tiver possibilidade de já trazer do Brasil, já facilita um pouquinho o trabalho, né? Bom, falando um pouquinho dos documentos pessoais, antes de falar sobre eles, eu quero deixar claro, eu quero lembrar vocês que vocês não vão mandar os documentos originais. Vocês não mandam nenhum documento original, absolutamente nenhum, é só cópia. O documento de identificação do brasileiro, ou do aplicante, né, às vezes nem é brasileiro, mas do aplicante, tem que ser o passaporte. Vocês vão tirar cópia colorida do passaporte inteiro. Todas as páginas, inclusive das páginas em branco. Já o cidadão europeu pode utilizar como documento de identificação tanto o passaporte quanto o documento de identidade nacional. No caso do Diego, por exemplo, ele tem o cartão cidadão, que é o documento de identidade de Portugal. O cidadão europeu não precisa necessariamente ser o passaporte, pode ser o documento de identificação, a carteirinha de identidade mesmo. O que facilita bastante, porque aí eu não tenho que tirar cópia de todas as páginas também. Agora vamos entrar na parte que... não sei se é a parte, mas é uma das partes do formulário que geram mais discussão, mais dúvidas, e eu espero que a gente consiga sanar pelo menos algumas delas aqui, que é a parte dos comprovativos de residência. Aqui
é como se fosse um checklist das documentações que você vai precisar apresentar. Então, cada documento que você tiver, você vai dar um check aqui. Vai colocar o número de páginas que tem, eu não sei, acho que aqui é o check, aqui é o número de páginas. Eu acho que uma das grandes dúvidas de quem tá aplicando eu acabei de chegar, eu tô fazendo todo o processo, eu tô alugando apartamento, blá blá blá, mas eu não tenho documento X ou eu não tenho documento Y. Gente, se vocês tiverem pelo menos um comprovante de residência, vocês já podem aplicar, vocês podem enviar a documentação, já adiantar o processo, porém eles vão responder aprovando ou não o seu visto provisório e solicitando mais documentos. Você já consegue dar entrada com pelo menos um desses documentos para colocar o processo em andamento aí, depois você atualiza a sua documentação. Não tem problema você só mandar um documento, você não precisa esperar ter todos os documentos, literalmente todos, para aplicar. Se você não tiver um documento específico, você vai mandar sua aplicação e vai escrever uma carta explicando por que você não tem documento X e Y e lembrando que assim que você tiver em mãos, você vai mandar. Não tem problema, funciona tranquilamente. Eu mandei, faltando documento, se eu não me engano, o PRTB na época. Quando chegou o PRTB, eu fiz a atualização da aplicação sem problemas nenhum. Para os documentos comprovativos de aluguel ou comprovante de residência, vocês vão precisar. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu fiz o roteirinho aqui de tudo que eu precisava falar. Tá aqui na frente do computador, então é mais fácil eu olhar aqui e explicar pra vocês do que tentar decorar tudo, porque a minha cabeça não funciona tão bem assim, tá? Então não esquentem que eu tô olhando pra baixo, mas eu tô falando com vocês. A parte de aluguel, vocês vão precisar do contrato de aluguel, o nome dos dois tem que estar no contrato. Se o landlord não, aí você tem que pedir uma carta ou pro landlord ou pra imobiliária que você alugou, só confirmando que vocês moram lá, a data que vocês entraram, o valor do aluguel, esse tipo de coisa. Eu vou fazer um post lá no blog com modelinhos de carta que vocês podem utilizar. Eu vou deixar o link aqui no box de informações também para ajudar vocês nesse processo. Lembrando que na carta o landlord ou a imobiliária precisa colocar os dados de contato deles também, porque se a imigração precisar entrar em contato para confirmar a informação, já tem como fazer isso. O próximo item seria o PRTB. O PRTB, para quem não sabe, é um registro do aluguel, um órgão que faz o monitoramento, né? Não é monitoramento, eu esqueci a palavra, mas que toma conta dos aluguéis aqui. Então, se você tiver algum problema e o landlord não resolveu, você tiver problemas com o landlord, você pode recorrer ao RTB, que eles fazem, eles intervêm por vocês também. A regra é que todo aluguel tem que ser registrado no PRTB. Porém, nem todo landlord faz isso, porque tem um custo, se eu não me engano é 90 € para cada registro, e às vezes o landlord não quer arcar com isso. Eu acredito que a maioria faz, mas sim, existem os landlords que não fazem. Geralmente, se você aluga com imobiliária, tem algumas imobiliárias que já fazem isso pra você. Você faz o preenchimento com os seus dados, tudo certinho, e eles já fazem o registro pelo landlord e daí você recebe a carta em casa normalmente. Mais uma vez, se você não puder entregar esse registro, escreva uma carta. Não precisa escrever uma carta para cada coisa, mas uma carta explicando por que você não tem X, Y, Z documentos e que assim que possível você vai enviar, como eu já falei anteriormente. Sobre a comprovação de endereço, um comprovante de endereço, eles aceitam contas de água não, né? Água a gente não paga aqui. Contas de luz, gás, TV ou internet, plano de celular também. Eu já vi que teve vários casos que as pessoas mandaram carta do Revenue, também foram aceitos como comprovante de endereço. Licença de TV, pra mim isso é uma informação bem nova, eu descobri recentemente que algumas pessoas estavam utilizando a licença de TV para fazer comprovação de endereço e deu certo. Carta do banco também está sendo utilizada como comprovante de endereço e tem sido aceita.
Assim, gente, como eu já falei em algum vídeo anterior, eu não sou dona da verdade. Eu tô compartilhando aqui o que eu fiz, o que eu vejo as pessoas fazer, o que dá certo e o que não deu em alguns casos, tá? Não significa que deu certo pra um vai dar certo pra você, ou que não deu certo pra um não vai dar certo pra você. Cada situação, cada aplicação é um caso diferente, é um agente diferente que faz a avaliação do processo. Um conjunto, né, uma combinação de fatores que podem influenciar diretamente no seu visto. As pessoas vivem buscando opções alternativas, né, a conta de luz ou conta de gás, porque nem sempre você consegue colocar essas contas no seu nome. Então fica aquele desespero, nossa, mas eu não consigo, o que eu faço? Então vocês têm essas opções que podem dar certo. Se não der certo, eles vão pedir uma outra comprovação e eles vão ser bem claros o que eles estão buscando, o que eles precisam que você envie. Não se desespere. Nesse formulário novo, eles estão pedindo comprovação de que você está pagando o aluguel. Você pode comprovar, se você fizer transferência, você consegue comprovar através de extratos bancários, mostrar, tipo, o valor do aluguel sendo descontado, sendo transferido todo mês. Ou você pode pedir, se você paga direto pro landlord, em cash, alguma coisa assim, você pode pedir um recibo pra ele tem que fazer pra comprovar que você tá pagando. E eu já vi também que alguns landlords usam como se fosse um livrinho. Esse livrinho fica com quem tá alugando, fica com você no caso, e toda vez que o landlord vai receber o aluguel, ele dá uma assinatura ali com a data, o valor e um vistinho ali para comprovar que você pagou. Então isso também, uma cópia disso pode ser, serve como comprovação de que você tá pagando o aluguel em dia, tudo bonitinho, certinho. Bom, falamos sobre os documentos que você precisa apresentar se você tá alugando a casa toda, direto com o landlord ou imobiliária. Agora, se você tá aplicando e você tem uma casa própria já, você vai ter que enviar uma cópia da escritura, uma cópia da carta do banco comprovando que você tem o financiamento, que você já tá pagando o financiamento dessa casa, e também comprovante de endereço com o nome de ambos, tá? Tanto do cidadão europeu quanto do aplicante. Aí o comprovante de endereço vai ser a mesma situação que a gente tava falando no item anterior. Essa parte ela é bem curtinha, tipo, não tem muito o que falar, não tem muito o que detalhar com relação à casa própria, mas tá aqui e a gente vai falar sobre isso. Quer dizer, vai não, né? Já falou. Bom, o próximo item é se você tá alugando a casa direto com o proprietário e você mora na casa com o proprietário. Então você não tá alugando a casa toda, mas você tá alugando um quarto onde o proprietário da casa mora. Existem casos como esse e aí o pessoal fica, tipo, desesperado, tá? Mas eu moro com o proprietário, o que eu preciso apresentar? Eu não tenho conta no meu nome, eu não tenho nada. Como que eu faço? No formulário antigo, eles não pensaram nessa possibilidade. Aliás, eles não pensaram em nenhuma outra possibilidade a não ser você alugar uma casa inteira ou você ter uma casa. E agora, nesse formulário, eles abriram um pouco o leque de possibilidades com relação a aluguel, né, a moradia, e aí eles foram bem claros no que eles precisam em cada situação para poder garantir que você comprove tudo direitinho. Então, no caso de você morar com o proprietário da casa, você vai precisar apresentar evidência de que o dono da casa é realmente o dono da casa. Então, tem que apresentar uma cópia ou da escritura ou uma carta do banco comprovando o financiamento daquela casa. Contas ou algum comprovante de endereço no nome do proprietário, no nome da mesma pessoa que tá como dono da casa, né? Então, a mesma situação que eu tava falando antes. Contas de luz, de eletricidade, qualquer coisa que comprove que o proprietário tá morando lá. A última coisa é uma carta do proprietário confirmando que vocês moram lá, que alugaram diretamente com ele, alugam um quarto, a data que vocês entraram, o valor que vocês pagam, o contato dele
né, pra confirmar essas informações e que vocês são residentes naquele endereço. A outra situação seria você alugar um quarto onde você não é o locatário principal da casa. Então você tem uma pessoa que ela tá com o nome no contrato do aluguel e você tá alugando. Vocês vão precisar apresentar o contrato de aluguel no nome de quem tá no contrato, uma carta da pessoa que tá com o nome no contrato de aluguel, falando que vocês moram lá, colocando os mesmos detalhes, que vocês moram lá, desde quando, comprovando que vocês são residentes naquele endereço, mas vocês ainda vão ter que apresentar uma carta do landlord ou da imobiliária comprovando que você mora lá, que eles têm ciência do seu aluguel, de que você é residente naquela propriedade e colocar os dados. Todo mundo toda vez que vocês forem apresentar uma carta de uma terceira pessoa, vocês têm que colocar o contato dessas pessoas, porque a imigração entra em contato para confirmar todas as informações que vocês estão apresentando. Então, tipo, não mintam, não façam coisa errada. Porque se uma informação, por mínima que seja, não bater, o risco de vocês terem o visto negado é enorme. Então, gente, tomem cuidado com isso, não façam nada errado, façam tudo direitinho que vai dar certo. E a última coisa que vocês têm que apresentar nesse caso é a comprovação de endereço também de quem tá com o nome no contrato do aluguel, pra mostrar que a pessoa tá realmente morando naquele endereço e vocês moram com essa pessoa. Bom, é isso sobre aluguel. Deu pra ficar claro? Deu pra entender aí? Ficou alguma dúvida? Se ficou, deixa aqui nos comentários que a gente conversa mais sobre isso. Eu tô pensando de, no final desse especial, fazer um vídeo com perguntas e respostas. Eu sei que a gente já tem uma página no blog com perguntas e respostas mais frequentes sobre o Stamp 4, mas às vezes vale mais a pena a gente sentar e bater um papo aqui, eu e vocês. E talvez fique mais fácil de explicar determinadas situações ou determinadas dúvidas que vocês podem ter. Bom, a última parte de documentação que vocês vão ter que apresentar é evidência de relacionamento. Como nós estamos tratando do E1 Form, que seria o formulário para quem é casado, vocês vão ter que apresentar a certidão de casamento traduzida e juramentada. Vocês podem trazer direto do Brasil, ou tem pessoas que fazem aqui na Irlanda essa tradução. Não sei quanto custa. Todo documento traduzido eu trouxe direto do Brasil, então com relação a valores eu não sei informar pra vocês. Mas se alguém tiver informação, deixa aqui nos comentários também, que daí quem tiver interessado dá pra ver aqui também. Aqui, eles no item 22 aqui dos documentos, aqui, não tá focando, aqui. No item 22 dos documentos, eles pedem certidão de nascimento. Muita gente fica tipo, nossa, mas certidão de nascimento? Por quê? Eu vou ter que correr atrás, a certidão de casamento substitui certidão de nascimento, blá blá blá. Essa certidão de nascimento não é relacionada a vocês. Seria no caso de uma criança, um dependente, né, tá aplicando pro Stamp 4, aí teria que apresentar a certidão de nascimento. Se você é casado e tá aplicando pro visto através do seu cônjuge, então você não tem que apresentar a certidão de nascimento de ninguém, nem do cidadão que tá aplicando e nem do cidadão europeu. A mesma coisa vale para evidência de adoção ou de custódia que eles pedem aqui no item 23. Não se aplica a vocês nesse caso. E o item 24, você tem que apresentar a cópia de algum cartão de residência que você já teve. Ou seja, se você já foi estudante e está aplicando para o Stamp 4, você apresenta uma cópia do seu GNIB ou IRP, né, agora antigo, para mandar junto com as documentações. Gente, como eu falei antes, todos esses documentos que vocês vão mandar vão ser cópias, tá? As cópias coloridas são necessárias para os documentos de identidade e eu recomendaria a certidão de casamento, a cópia da certidão de casamento, tanto original quanto a traduzida, ser cópias coloridas também.
fica mais fácil de visualizar todas as informações que eles precisam confirmar. Agora o resto, carta, comprovante de endereço, essas coisas assim, pode ser cópia simples, normal, preto e branco, sem maiores problemas. Bom, eu acho que o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas eu acho que eu consegui falar tudo que eu precisava, tocar todos os pontos de dúvidas aí que eu separei aqui no roteirinho pra vocês. Se tiver mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários que a gente vai batendo bola aí, trocando informação, trocando figurinha com relação ao Stamp 4. E se você gostou desse vídeo, já dá o like aí. Não deixa de se inscrever no canal, porque tem mais coisas sobre Stamp 4 vindo aí, tem mais coisas sobre Cork, sobre Irlanda, e sabe Deus sobre o que eu quiser falar, o que me der vontade de falar. Ultimamente eu tô muito falante, então eu acho que teremos mais vídeos em breve. Um beijo pra vocês e até a próxima!